Fala pessoal, começa agora mais um Magu Convida, uma série onde eu trago pessoas relevantes nas mais diversas áreas do mercado. E hoje eu tenho o prazer de receber um amigo, é quase que um mentor. Esse cara é sensacional e a trajetória profissional dele vai te inspirar também. Senhoras e senhores, estamos aqui com Elcio Pinelli. Tudo Fala, bem? Mago, tudo bem? É um prazer ter você aqui, Elcio. Prazer é poder ser entrevistado por você. Imagina, imagina. Cara, é o seguinte, essa série que a gente tá montando do Magu Convida, o grande objetivo aqui é trazer pessoas relevantes no mercado para inspirar as pessoas, seja na área da saúde, para ela conseguir ter mais saúde para desempenhar suas funções, as partes de vendas, de marketing. E hoje a ideia de trazer você aqui é para contar um pouco sobre a sua trajetória de vida, que para mim é muito inspiradora, e a parte de negócios. Você é um cara bem sucedido em várias áreas, SEO, de holding e tudo mais. Eu queria que você começasse a contar um pouquinho da história, lá de quando você começou, sua formação acadêmica. Você fez engenharia, né? Fiz engenharia, sim, é isso mesmo. Quanto tempo nós temos de programa? Para eu contar só o Você, sinopse do meu você currículo. manda Obrigado. bala. Temos o Guga aqui gerenciando o corte, eu tenho certeza que ele vai deixar rolando solto. Então vamos lá. Meu nome é Elcio Binelli, né? Todo mundo me conhece. Eu sou formado em engenharia eletrônica pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, lá de São Bernardo. Me formei em 1974. Durante 40 anos eu trabalhei no segmento de telecomunicações como empregado e depois empresário. E, e nos últimos 10 anos eu estou aqui na área de segurança, né? Aprendendo com vocês e com os vários amigos aí do setor de segurança a trabalhar nesse mercado. Esse basicamente é meu currículo de trabalho. Houve um período em que eu fui empregado, né? Eu fui colaborador de algumas empresas ou fabricantes de produtos de telecom. E depois, o maior tempo, eu fiquei numa operadora, que era a Telesp, depois foi privatizada, virou Telefônica. Eu participei, inclusive, da privatização. E eu entendo que mesmo dentro da Telesp, que era uma empresa estatal, ou pelo menos com economia mista, eu hoje achei a palavra que me representa da época, né? Que eu era um intraempreendedor. Apesar de eu ser funcionário, eu me comportava como dono porque eu me preocupava com o sucesso Tinha uma da visão, né, empresa, de né? crescimento da empresa. Essa palavra não existia na época, né? É mais recente. Agradeço ao Neves, ao Adalberto, né? Pelo Uhum. livro, inclusive, que aprendi bastante coisa com o livro. Mas então, e depois, quando foi privatizado o sistema, Telebrás, virou, a Telefônica acabou adquirindo, eu continuei um ano trabalhando na Telefônica, e eu e mais dois amigos resolvemos sair para tentar carreira solo. Você ficou quanto tempo trabalhando na Telesp? Para quem não sabe, a Telesp era a empresa que cuidava da telefonia daqui de São De São Paulo, né? Paulo, Você ficou quanto exatamente. tempo trabalhando lá? Eu fiquei 20 anos como Telesp e um ano como E Telefônica, você já fazia o quê? privado. Qual que era a sua função ali? Então, lá foi um grande laboratório para mim, o Magu, porque eu participei de várias áreas. Eu, novo, jovem, etc., eu não me contentava com ficar muito tempo na mesma função. Você queria aprender sempre Queria mais. aprender sempre mais, queria contar. Então, eu comecei na área de planejamento. Quando eu entrei na Telesp, em 1978, eu entrei na área de planejamento. 2 anos depois, ou 3 anos depois, eu fui para a área de operações. A Telesp deu uma reviravolta, montou um formato novo de operar, baseado em Uhum. consultorias americanas que deram algumas sugestões lá de mudar a operação para melhorar a operação. Criaram-se distritos e aí eu fui para a área operacional. E na área operacional, eu comecei como gerente de manutenção de comutação, depois eu fui para gerente de escritório de serviço, que atendia todos os clientes de uma determinada região, depois eu fui para chefe de distrito, depois eu fui para o planejamento operacional, aí já num cargo mais de
quase um diretor, Aí né? você gerenciava toda a equipe, equipes grandes. Equipes grandes. Como chefe de distrito, eu tinha mais de 600, 700 pessoas Você sob a nossa fazia gestão. gestão de 600, mais de 600 pessoas. De campo, inclusive, né? Várias dessas pessoas é que iam na casa do cliente e E qual é o atender o maior reparo. desafio desse período de fazer a gestão da galera? Porque às vezes a gente tá com uma equipe ali de 10, 15 pessoas trabalho em campo, já é um caos. Como é que você fazia? Qual que eram os recursos que você tinha ali na hora para poder fazer essa gestão? Nós estamos falando de 1900 e Guaraná de rolha, né? A Lá comunicação atrás. já era muito mais difícil. Exatamente. O telefone era aquele preto de disco, etc. Tá? Não existia telefonia celular, nada. E esses softwares que nós temos hoje maravilhosos à nossa disposição, com inteligência artificial, não existia nada. Era Rastreio de papel, viatura e né? tudo mais. Papel. Então, o grande desafio era integrar as pessoas ao espírito do que a gente gostaria de ter como prestação de serviço. E uma forma que eu achei que foi muito produtiva para mim era se aproximar das pessoas. Relacionamento. Estar perto, não ficar lá no pódio só, né? Descer lá na galera para ver o que o pessoal sofre na rua. O carro, se o carro está em condições boas de ajudá-lo a prestar o serviço, como ele se comporta, como ele fala, etc. Me aproximar muito, isso me ajudou muito. De ter a equipe muito junto comigo e focada em atender. Tem diversas situações lá em que a gente teve que buscar esse desafio com a galera lá e eles sempre respondiam. A partir do instante que eles sentiam confiança em mim e eu também retribuía com ajuda, né, no que a gente podia fazer para que eles desempenhassem melhor o papel deles. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque é ter a visão de quem está num cargo estratégico ali, administrativo e tudo mais, e entender que tem gente ali que é responsável pela operação do negócio, que é onde vai caminhar mesmo o atendimento à ponta, e se aproximar dessas pessoas para poder passar a cultura da empresa, né? Acho que a cultura vem de cima para baixo. O que você acha? Exatamente. Não, é isso. E se você não souber o que acontece na ponta, se você não tiver a sensibilidade do que acontece, só ficar lá no seu escritório com ar-condicionado, você perde a noção do que acontece lá. Vai e no às vezes achismo. vai no... Será? E impõe regras top-down que às vezes... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então isso para mim foi uma... Eu tive alguns aprendizados antes de me formar também, como estagiário. Por exemplo, eu fui fazer estágio numa usina hidrelétrica lá que estava em construção, Itaipu. Não era Itaipu, desculpa. Era no Complexo Urubupungá. E lá eu vi gente chegando com formação de engenheiro, etc., e menosprezando o pessoal técnico. Não pode. Quebrar a cara. Eu aprendi, eu tive a felicidade de aprender com isso também. E também, como eu fiz carreira na Telesp, ou seja, antes de assumir a direção de um distrito que comandava lá os 600, 700 pessoas, eu passei por áreas menores, como, por exemplo, como funciona a manutenção do sistema de comutação, como se atende cliente. Eu passei por algumas áreas que me deu capacidade para entender o todo. O que eu sabia como resolvia um problema técnico de defeito e sabia como o cliente gostaria de ser atendido, porque eu passei em todas essas áreas. Muito legal. Então, quando eu cheguei na chefia do distrito, eu já sabia, aí eu trouxe para a galera, contava as histórias, eles me contavam as deles, tomavam uma cervejinha lá no boteco. Aí o cara via que você já tinha batido escada ali, já entendia, não era só mais um engravatado que chegou para querer... Saía junto com o instalador, não no sentido de policiá-lo, né, não deixar ele... acompanhar. Vamos lá, para ver o seu dia a dia, quais são as suas dificuldades, para ver o que eu consigo lhe ajudar para desempenhar melhor o seu trabalho. Outra postura, né? Depois do distrito, eu fui para planejamento operacional, onde a gente tinha que falar o planejamento de toda a Telesp em termos operacionais, né? Dava as regras que deveriam ser obedecidas por todos os distritos, por exemplo, né? E no final voltei para a área técnica e eu fui para a área de engenharia. Essa área de engenharia era, não sem querer ser pedante, mas era uma das áreas mais importantes, porque o planejamento dizia onde queria chegar e a área de engenharia tinha que fazer acontecer, né? Então a gente tinha que buscar a solução técnica melhor para aquela direção,
comprar, né? Fazer alguém comprar aqueles produtos, etc, tal, e implantar aquilo. Tinha uma outra área que fazia a implantação, mas a gente já tinha que deixar pronto para o cara implantar corretamente, né? Esse era o destino. Então, aí também foi um negócio muito interessante, trazer a galera, fazer a galera entender também quais são as necessidades, porque às vezes as pessoas se focam muito no seu trabalho e esquece que o seu trabalho é parte de um todo. Faz parte de uma, é uma É uma engrenagem no engrenagem, meio do cara. processo. Mas qual é o objetivo final do trabalho de qualquer um dentro da Telesp? É que o assinante, na época lá, né, que chamava de assinante, tenha condições de pegar o telefone, ter um tom de disco rapidamente, ligar e conseguir falar com a outra ponta rapidamente. Esse é o objetivo. Se o cara perde esse foco, às vezes ele acha uma solução brilhantíssima, mas que não serve para isso. Então, essa é um grande desafio do nosso dia a dia. E lá nós tivemos a oportunidade de preparar a Telesp também para ser privatizada. O departamento que eu gerenciava preparou toda a documentação que ficava lá no databook da Telebrás, lá em Brasília, para que os interessados em comprar a Telefônica ou a Telesp pudessem avaliar o que eles estavam comprando. A gente acha não, né? De fato uma privatização, é um negócio assim monstruoso, né? Monstruoso. Qual foi algum aprendizado que você conseguiu ter nesse tempo entre uma empresa estatal ser privatizada, ainda mais uma com impacto da maior capital do Brasil, uma das maiores do mundo, que é São Paulo? O primeiro impacto e o primeiro trabalho era que o pessoal que trabalhava ali, sabendo que ia ser privatizado, não se desmotivasse. Porque todo mundo achava que ia perder o emprego. Esse era o maior perigo. E desmotivado ou não trabalhasse adequadamente, porque a gente ia continuar a fazer o nosso papel. Inclusive, na época pré-privatização, foi a época que a Telesp contratou a maior expansão possível, né? Já prevendo a privatização, né? Então, era um trabalho monstruoso e não podia deixar o pessoal. E foi uma estratégia que eu usei e que é verdade, eu confio nisso, que eu chegava para o pessoal e falava, gente, quem tem que se preocupar em perder o emprego aqui não são vocês, sou eu. É a diretoria que é o que vai embora. Sou eu, porque se eu compro uma empresa, o que eu vou fazer de cara? Eu vou botar um cara no financeiro, um cara no planejamento e um cara na engenharia. Então eu, como sou o top da engenharia, eu sou o primeiro a ir embora. Eu sou o primeiro a ir embora. Vocês não, vocês têm todo o conhecimento aqui, vocês têm tudo na cabeça. E aí o que aconteceu? Eles trabalharam. Eu não perdi emprego, mas claro que puseram, na época Telefônica espanhola, botaram um espanhol em cima de mim para buscar todas as informações. Cultural da Espanha, a gestão de Espanha. Esse foi grande. Esse choque foi grande, muito forte. A cultura é completamente diferente. Os espanhóis, por característica, e não vou dizer se está certo ou errado, se é ruim ou bom, é o que é. Eles têm características de país que sempre foi entrando em outros países e conquistando outros países, né? Não como invasores, mas como conquistadores de outros países. Então eles vieram para a Telefônica e eles eram de Telefônica lá na Espanha. Olha, nós sabemos tudo, vocês não sabem nada. Infelizmente, o país tem uma característica que tem muito corrupto aqui, etc. Então eles vieram com uma visão meio ruim de nós. E nós tivemos que fazer eles verem que não era nada disso. Tanto é que várias que ficaram aqui e depois voltaram para a Espanha, assumiram os seus cargos de novo lá na Espanha, nos agradeceram e confessaram que realmente nós tínhamos uma equipe altamente competente, gente de primeiríssima qualidade, que eles tinham uma visão totalmente errada de quando eles vieram. Virou uma escola para eles. Virou. E aí, vai lembrar que era muito absurdo, né? Antigamente, eu era criança nesse período ainda, o preço de uma linha telefônica, hoje você compra um chip de celular na banca de jornal, mas antes era o preço de um carro, de uma casa, assim, um negócio absurdo, Você né? declarava no imposto de renda, telefone. Então, a gente pode concluir, então, que o processo de privatização é um processo que contribuiu para a expansão da telefonia no Brasil como um todo. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Facilitou o acesso às pessoas à comunicação. Muito, muito. Se não tivesse privatizado? Nós estaríamos ainda com deficiência de volume de entrega.
não de qualidade. Nunca, a Telesp, por exemplo, nunca teve problema de qualidade. Ela tinha restrições Para orçamentárias expandir. para expandir. E é gozado, isso, a Telesp em si, isoladamente, ela poderia expandir tanto quanto ela quisesse, porque ela tinha receita para isso. Só que como ela era estatal, o orçamento era discutido lá em Brasília e dividido com todas as outras empresas que eram deficitárias Da União. da União. Então, parte do dinheiro gerado pela Telesp ia para a Teleacre, ia para a Teleceará. Nada contra, era modelo e Sim. funcionava. Só que impedia a expansão do jeito que a gente gostaria. Mas em termos de qualidade e atendimento, Sempre foi era top. muito boa. E aí, nesse período, você resolveu sair quando virou Telefônica, você ficou mais um ano e saiu. A Telefônica veio com uma característica de contratar empresas que fossem trabalhar para ela completamente diferente do que as empresas estavam acostumadas a trabalhar aqui no Brasil quando Telesp. A Telesp era meio mãezona, né? Então ela contratava a empresa do Magu e dava tudo para a empresa do Magu. Falava, olha, o projeto é esse, o desenho é esse, eu sei que fazer isso, isso, aquilo. Mastigado, Eu só te dou executa. exatamente. Eu te dou o material, eu te dou o equipamento, eu te dou tudo. E você praticamente só dava mão de obra, ok? Uhum. E ela ainda fiscalizava para ver se você fazia certo. A Telefônica veio com uma outra filosofia. Eu vou contratar a empresa do Magu, vou dar uma área para ela tomar conta, lá ela vai ter que implantar, fazer, etc, tal, mas ela se vira, Eu só porém eu pago e fiscalizo. vou fiscalizar ela não com gente lá, eu vou fiscalizar através dos indicadores operacionais. Entrou muita reclamação, não entrou, diminuiu a velocidade de atendimento, aumentou a velocidade de atendimento, ou seja, indicadores operacionais. O cara conseguia ter essa métrica para saber se estava desenrolando o serviço Isso ou é não. um grande fator, essa métrica é um negócio que a gente aprendeu no sistema Telebrás, que tem que se dar valor ao que é bem feito também nas próprias empresas estatais. Era uma métrica maravilhosa que a gente conseguia saber quantas reclamações tinham naquele distrito, por que tinha reclamação, e você podia atuar. Apesar de não ter esses softs todos, você atuava, dizendo, opa, tá dando muita reclamação, ou de repente descobria que era o fio que tinha comprado, que estava mal Interferência, dando enfim, qualquer interferência, vai coisa. lá e resolvia. Então, esse know-how estava na nossa cabeça de gerentes e trabalhadores do sistema Telebrás. E os nossos empreiteiros, ou nossas empresas prestadoras de serviços, não tinham este conhecimento. Então, Entendi. eles tinham que aprender isso. Nesse momento, eu e mais 2 amigos resolvemos sair da Telefônica para prestar consultoria para as empresas prestadoras de serviço que não tinham esse know-how que a gente poderia transferir para eles. Porque fazia muito mais sentido, né? Porque vocês já tinham trabalhado ali dentro, sabia como é que funcionava na prática ali. E falava, poxa, eu não vou prestar o serviço, mas eu posso orientar as pessoas que vão entrar nessa empreitada. E aí, como é que foi esse desafio de deixar de ser um CLT, um funcionário, um colaborador e ser agora um empresário do segmento, um empreendedor? A sensação primeira foi terrível. Por que terrível? Nós saímos de uma empresa gigante, onde a gente tinha todo um back-office atrás que nos dava suporte e tal, etc. E fomos para uma salinha que a gente alugou, onde a primeira mesa era uma mesa de marfinite, né? E 2 cadeiras de marfinite lá para a gente sentar e começar a estruturar O negócio. para onde que a gente ia. Meio maluco sair assim, né? Então foi uma sensação horrível. Pô, perdi o chão, né? Mas não, sabemos o que queremos, vamos lá, vamos insistir. E chegamos a ser contratado por 2 empresas para fazer esse serviço. Logo de cara. Também nos conheciam de lá de dentro. Você já tinha um sabia que relacionamento, tinha mas- relacionamento, etc. Facilitou tal. Mas aí houve uma reviravolta. A Telefônica recebeu uma orientação da Casa Matriz de que teria que reduzir o número de colaboradores aqui no Brasil. E contrataram uma consultoria lá para ajudá-los a ver como é que eles poderiam fazer isso. E só que o presidente, à época da Telefônica, chamou um de nós 3, não fui eu não, mas chamou um dos nós 3 para ir conversar. Falou, olha, eu estou com um desafio aqui, estou com uma consultoria, tem algumas ideias, nós precisamos
Remanejar essa galera. remanejar um monte de gente, diminuiu a quantidade de Aham. colaboradores, porém a gente não pode perder o que está na cabeça dessas pessoas, porque nós estávamos num ritmo de expansão violentíssimo, né? Uhum. Tudo já contratado até anteriormente pela própria Telesp, eles estavam dando continuidade. Uhum. Bom, em resumo, a gente, ok, nós vamos ajudar vocês a fazerem essa transição. E aí nós fomos contratados os três por esta consultoria para ajudar a fazer esse movimento. E o movimento na época foi de abrir 2 empresas que absorvessem esse pessoal. Uma destinada ao segmento de telefonia pública específico e outra destinada a outros tipos de segmentos. Quando você diz telefonia pública, orelhão de rua. Orelhão. E outro destinado a outros tipos de serviços, que era manutenção, logística, centro de reparos de equipamentos. E tem mais uma lá que era projetos de infraestrutura. Nossa, é uma estrutura gigante, né, cara? Aí nós começamos a ver, participar e pedimos para ser o condutor de uma dessas empresas. De uma das 2. Não quisemos a telefonia pública, quisemos a outra. A Telefônica falou, não, mas nós vamos montar uma empresa do grupo Telefônica. Aí, não, se é para trabalhar com a Telefônica, eu vou. Já tinha saído, não tem sentido. Uhum. Se você deixar que a gente monte uma empresa nossa para cuidar, Para prestar esse serviço. para prestar esse serviço e absorver. Então, na época, a Telefônica desligou 700 profissionais nessas áreas e nós absorvemos 700 profissionais, continuamos prestando o serviço, então não houve descontinuidade, eles trocaram de crachá, né? Mas continuamos. Nós montamos toda a empresa de acordo com o que a gente tinha desenhado junto com a consultoria lá, Aham. etc. E começamos, aí surgiu a empresa de serviços, prestando serviço. Só que o grande desafio aí apareceu de novo. E o próprio presidente da Telefônica falou, olha, eu vou te dar um contrato aí de algum tempo. Essa empresa não pode viver só de um cliente. Uhum. Perfeitamente. Então saiu de atender a Telefônica, manter esse contrato durante um tempo razoável para a gente ter fôlego, Sim. de fluxo de caixa, etc., com os primeiros pagamentos da Telefônica, né? E sair para o mercado. Esse foi um desafio enorme que nós conseguimos, e tanto é que essa empresa, eu saí dela, eu vendi a minha participação, ela existe até hoje, está muito bem, aliás, e essa empresa trabalha para todas as operadoras, desde a minha época. A gente expandiu e começou a trabalhar para todas as operadoras. Esse Porque foi já um tem o desafio. know-how de como funciona tudo, Só né? que as áreas malucas, né? Completamente diferentes. Uma manutenção de rua, de rede. Uhum. A outra de logística. A gente fazia toda a logística da Telefônica. Tudo que chega do porto para tudo, né, levava os distribuidores para os pontos, enfim. Distribuir, etc. A outra de projetos de infraestrutura. Tudo que era ampliado, Expansão. projetado, a expansão, nós que fazíamos já como terceiros, Aham. prestando serviço para a Telefônica. E o outro agora eu esqueci aqui, falei, mas esqueci. Mas um outro centro de reparos. Tudo que da planta da Telefônica que dava defeito ia para Ia esse pra esse centro de lugar. reparo para a gente fazer o centro de reparo. Mas eu lembro que uma vez a gente estava conversando, enfim, numa outra ocasião, você falou que foi convidado para ir para a África também, para, enfim, para fazer coisas desse tipo de tecnologia. Como é que foi essa história aí? Bom, isso já, então, a empresa montada, né, prestando serviço, já trabalhando, tentando conquistar novas operadoras, etc. Um belo dia, chega uma pessoa lá e fala assim, olha, o embaixador de Angola no Brasil está procurando empresas, prestadores de serviço, queria conversar com vocês. Tá bom, vamos lá. A ideia era, ele estava levando empresas que pudessem prestar serviços na área de telecomunicações, que a guerra civil em Angola tinha terminado, e ele queria levar empresas para lá para poder prestar serviço, reconstruir, melhor dizendo, o sistema de telecomunicações de Angola. Aqui você deve receber um convite desse para ir para um outro país. Qual que é o desafio? Você acha que assim, o que fez alguém chegar e falar assim, vou chamar a empresa do Elcio com os outros 2 amigos ali, é porque
já tinha um renome no mercado que vocês faziam? É indicação, é relacionamento? O que você atribui isso? Eu digo que nós tínhamos um bom relacionamento, um bom network, e nós éramos conhecidos no mercado de telecomunicações como pessoas sérias, competentes. Talvez eu era a única exceção. Mas Competentes, vocês já eram mas já, referência no já, mercado para fazer isso. já. Então, a gente era muito conhecido, é ainda, né? Conhecido no mercado. A empresa existe aí, está trabalhando direitinho. E vocês estavam preparados para ir para um outro país fazer essa... Não, claro que não. Isso, mas aí fomos para ver como era. Ficamos lá durante 5 anos e paramos lá com a operação por decisão estratégica. Voltamos, deixamos um legadozinho lá e voltamos. Então, se alguém for para Angola hoje, vai atender um telefone implantado por vocês. É, mais ou menos. O telefone é mais, agora só tem telefone celular, né? Muito bom. Deixa eu perguntar. Aí, depois que passou esse período que você era CLT, depois virou empresário do segmento, montou um grupo de telecom, você falou assim, ó, não quero mais isso. Em que ponto que você falou assim, ó, eu não quero mais isso, isso que eu tô fazendo, eu quero mudar de ares? Primeiro, por que você tomou essa decisão? O que te levou a falar, mano, tô cansado, eu quero coisa diferente? Porque quantos anos você tinha nesse momento? Você já tinha alcançado esse nível de excelência profissional? Nós estamos falando de 2014, que tá louco? 2014, eu tinha 54, 56 anos. Não, tinha mais, 62. Ok? A decisão foi mais ou menos assim, um misto de sentimentos. Primeiro eu entendi que... primeiro apareceu essa história de gerador de névoa quando eu estava nessa empresa. Porque eu era o responsável lá, os três tinham atribuições bastante distintas e complementares ao mesmo tempo. Se isso é possível, era. Eu era o cara do relacionamento, eu era o cara de abrir mercado, eu era o cara de comercial, eu era os outros dois. Um se responsabilizava mais pela administração, principalmente a área financeira, ficava com a chave do cofre, etc. Tal, e outro era de implantação de processos, ISO, etc. Tal. Cada um tinha essa característica como formação, inclusive. E eu era do relacionamento e do business. E aí apareceu a oportunidade, uma outra história que um dia a gente te conta aí, que é maluca, apareceu o gerador de névoa na minha... O que é um gerador de névoa, para quem não sabe? Gerador de névoa é um dispositivo cuja função principal é tirar a visibilidade do ladrão, do vândalo, do assaltante ou de alguém que queira invadir um local que não deve ser invadido. Então, basicamente, é o que a galera vê em banco, que quando o cara estoura lá, sai aquela fumaceira para tudo quanto é lado. Exatamente. E o pessoal começou a usar em joalheria, lojas de eletrônicos. Tudo. Até no McDonald's. Até o McDonald's tem um negócio desse. Tem uma história interessante do McDonald's. O cara vai invadir o McDonald's para roubar hambúrguer. Pois é, não. Ele vai roubar o que tem no caixinha lá, né? Que é muito pouco atualmente, né? Porque é tudo eletrônico, mas ele vandaliza. E aí a loja fica parada 2, 3 dias. E aí o prejuízo é maior, não pelo roubo, mas pela receita. Cessamento de receita. É maluco. Esse equipamento cabe em qualquer lugar. Quando você para pensar. No agronegócio, nós estamos vendendo para o agronegócio. Isso talvez a máquina o gerador de névoa, o gerador de neblina, enfim. Você acha que ele foi um dos pontos decisivos para você sair da empresa que você estava e montar uma coisa para você sozinho? Eu acho que não só isso, foi uma somatória. Depois eu fiquei durante 15 anos nessa empresa, né? Eu comecei a perceber que eu estava ficando velho, né? Imagina. E que a minha esposa também, dá uma paradinha, dá uma... Né? Tira o pé um pouco do acelerador. 5 anos indo para Angola, bicho. Indo e voltando, não é? Tal, dá uma tiradinha do pé, tal. Então começou a juntar isso. Olha, vamos dar uma tiradinha do pé. Eu levei esse negócio de gerador de névoa, eu levei para a empresa e os meus sócios não se interessaram. E até que aí eu falei, se vocês não interessaram, eu acho que é um negócio, posso levar sozinho? Então, tudo bem. Aí eu comecei a montar o negócio sozinho. Achei que também já não estava mais agregando valor à minha empresa em termos do que eu tinha expertise. Uhum. Então, acho que está na hora de parar aqui e tentar tirar o pé. Você acha que todo empresário
deve ter uma visão de negócios além do que ele faz para expandir? Ou não, necessariamente? Olha, eu sou favorável a estar com os ouvidos abertos para qualquer oportunidade de negócio, mas não entrar em qualquer oportunidade de negócio. Isso é legal. Tem que fazer sentido entrar. Tem que analisar efetivamente qual é o negócio, o que ele pode proporcionar. E se ele tiver conectado com aquilo que você já faz hoje, é muito melhor. Dá para entrar em algumas loucuras às vezes? Dá, mas tem que fazer uma análise muito bem feita para ver se vale a pena. Mas se tiver alguma conexão entre os negócios, facilita mais. Eu não acho que tem que ficar focado só nisso e esquecer, não ouvir mais nada. Tem que ouvir. Porque as oportunidades aparecem, às vezes elas parecem um absurdo. O gerador de névoa foi um negócio exatamente assim. Parecia um negócio absurdo quando o cara me ligou dizendo a primeira vez: é o senhor. O cara me ligou dizendo assim: você rouba o que você não vê? Eu falei: pô, para de brincar comigo, cara. Fala, o que você tá brincando, cara? Você tá tomando meu tempo? Não, cara, eu tô com uma ideia aqui. Ele queria desenvolver. Ele tinha sonhado Com a máquina, com o conceito. com conceito, mas não para um banco, etc. Ele tinha sonhado para colocar num carro que fosse roubado, o assaltante largasse, porque tem fumaça lá dentro, e a polícia localizasse mais rápido, porque ela era colorida. Que loucura isso. É como se fosse aquelas maletas de dinheiro que quando abre estoura. Exatamente. E eu achei também, no princípio, Loucura. loucura. Eu falei, que coisa maluca, né? Mas aí, de novo, a história reforça, ó, vamos ouvir. E fomos... Eu falei, pô, ele queria que a gente desenvolvesse esse produto. Aí começamos a pesquisar, a internet, ele mesmo. Essa pessoa trabalha comigo até hoje aqui. Ele começou a pesquisar na internet e descobriu que já tinha alguma coisa, não exatamente para carro, mas já tinha alguma coisa. E aí nós começamos a conversar com distribuidores, no nosso caso lá na Dinamarca, e acabamos fechando uma parceria de fornecimento de distribuição exclusiva no Brasil para esse produto. O seu primeiro negócio, então, depois que você saiu da empresa de telecom, foi o gerador de névoa? Foi a empresa de serviço, que aí eu já era empresário, né? Sim. Prestava serviço para o setor de telecomunicações. Agora, isso sozinho foi o gerador de névoa. Mas hoje você tem vários negócios. Sim, a gente comentou, né? Falou assim, estar atento. Inclusive, a gente está gravando hoje aqui nesse espaço aqui, o estúdio da Foral, que é um estúdio que faz parte de um coworking, que está tudo envolvido com a PGB, que é a máquina, o gerador de névoa também. Como é que funciona isso hoje, as empresas que você administra? Então, como eu fui começando a entrar em alguns outros negócios, além do gerador de névoa, a gente achou por bem que deveria montar uma holding que compartilhasse serviços que são iguais em todas. Por exemplo, administração financeira, administração contábil, administração de estoque, etc. Tal. Uhum. E aí surgiu a ideia também de ter ilhas de marketing. Aí surgiu a história de ter ilhas de venda para cada tipo de negócio. Ou seja, compartilhar esse tipo de serviço. Então montamos uma holding chamada Safety, que tem todos essas pessoas que têm essa expertise embaixo. E a gente vende o serviço para todas as outras empresas. As empresas se preocupam simplesmente em existir e ter uma equipe de vendas. Mas o abastecimento, inclusive, dos leads, etc., tudo feito pela Safety. E durante a construção da ilha de marketing, nós vimos a possibilidade de também ter um estúdio, ou vimos a necessidade de ter um estúdio. Aí eu tinha um andar nesse edifício aqui, que era ocupado por uma empresa que durante a pandemia foi embora, como vários, né? E aí eu fiquei com aquele espaço vago, aí surgiu a ideia, conversando com várias pessoas. Opa, por que não montar um cowork, né? E deu certo, montamos o cowork e dentro do cowork montamos esse estúdio. Esse estúdio hoje é utilizado pela estrutura nossa, dos meus negócios, e também é disponibilizado, alugado, etc., para outras, como essa nossa que nós estamos fazendo aqui. Que outras pessoas que queiram usar o espaço também, que queiram usar o coworking, faz toda parte, que é o da Foral, é isso? Exatamente, é o Foral que
aluga isso para quem quiser. Que inclusive é um dos apoiadores aqui dessa temporada, junto com a PGB, que está apoiando agora o Magu Convida. Elcio, eu queria saber de você uma coisa assim que você possa destacar ao longo desses seus 70 anos de vida. Você fala assim, poxa, isso aqui foi um grande desafio para mim, eu consegui ter um baita aprendizado em tudo, seja em profissional, pessoal, alguma coisa que você pense e fala, poxa, isso aqui eu acho que se eu pudesse escrever numa lápide, por exemplo, eu escreveria alguma coisa nesse sentido. Magu, eu tenho uma frase aí que eu gosto de dizer, que é assim, muitas pessoas acham que, particularmente, eu dei sorte, né? Eu tive possibilidade de sair de uma empresa grande como Telefônica e montar um negócio com apoio da mas eu defino sorte como a junção de algumas características, oportunidade e competência. Porque muitas vezes você tem oportunidade e você não tem a competência para tocar. Então, o grande desafio durante esses 70 anos aí de vida foi, primeiro, buscar sempre me atualizar, estudar, saber, ouvir muito o que está sendo necessário aí no mercado. A partir do instante em que você assume um determinado negócio, foco total naquele negócio, disposição total, trabalho intenso em cima daquilo. Discordo profundamente de que empresário é aquele cara que abusa do empregado. Pelo contrário, a gente trabalha muito mais, né? A gente não tem hora para estar, a gente não tem... e não reclamo disso, hein? Eu gosto disso. Não estou desabafando, não. Estou dizendo que é uma visão errada de quem acha que... E também que ser empresário é fácil e vai ganhar dinheiro pra caramba. Muito foco, muita disposição, muito aguerrimento e muito estudo, né? Eu vou polemizar, eu vou usar, aliás, uma expressão aí que eu gosto muito do Colette, que é trabalhar dá trabalho, né? Exatamente. Basicamente é isso. E ficar atento às oportunidades, ver o que aquilo se encaixa à sua característica. E adaptar aos negócios que você entra para a sua característica. Eu acho que vale isso, inclusive, para todos os nossos colaboradores. Não adianta eu pegar uma pessoa que não tem o menor skill para ser gerente, ele é um excepcional funcionário, trabalhador, naquilo que ele faz ele tem excelência. Eventualmente ele não serve para ser coordenador. Eu posso, ao mover uma pessoa dessa para uma coordenação, para uma gestão, estar perdendo um grande profissional e ganhando um péssimo coordenador. Prefiro investir nesse profissional para que ele cresça, evidentemente, porque todo mundo tem que ganhar, tem que galgar novos postos, mas não necessariamente sendo gerente. Agora, se ele tiver as duas características, aí virou alegria. É o casamento perfeito. É o casamento perfeito. Muito bom. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Foi muito, muito além. Estou muito feliz que você participou hoje aqui com a gente do Magu Convida. Era uma entrevista que eu estava ansioso, porque eu acho que a sua história é uma história que inspira muita gente. Eu mesmo me sinto inspirado em ver alguém com 70 anos, com força, com foco, com determinação e sempre disposto a querer crescer. Quando eu cheguei para oferecer para você, para contar para você que eu estava com essa ideia de fazer uma Magu Convida, prontamente você falou assim, Magu, eu tenho um estúdio aqui, vem aqui com o apoio da PGB e da For All, você vem gravar aqui com a gente, chama os convidados e vai ser incrível. Eu falei, mas eu não quero só aqui usar, eu quero que você faça parte, porque eu acho que o que você faz inspira outras pessoas que olham e falam, poxa, isso aqui é um case de sucesso. E esse é o objetivo do Magu Convida, trazer sempre pessoas que inspirem outras pessoas a evoluir. Então, obrigado pela sua presença aqui hoje. Muito obrigado a você pela oportunidade e obrigado a todos aí que forem nos ouvir aí. Muito sensacional. E estamos sempre abertos aqui para trocar ideia. Muito bom, obrigado mais uma vez. Meus queridos bonitões e bonitonas, esse foi o Magu Convida. Eu tive a presença do ilustre Elcio Binelli,
da PGB, da For All, da Safety, enfim, uma hold gigante com vários negócios. E se você curtiu isso, não esquece de deixar o like e acompanhar, porque essa série do Magu Convida são apenas 13 episódios. E se você perder, só no ano que vem, só em 2024, nós voltaremos. Então fica de olho, nós vamos falar aqui ao longo dessa temporada sobre saúde, finanças, cases de sucesso, marketing, vendas, enfim, tem muita coisa bacana. Então se você curtiu, não esquece de deixar o like e já nos segue. Valeu, pessoal. Até a próxima.